Talvez você já tenha iniciado no digital. Criou o perfil, pensou em vender alguma coisa, talvez até comprou cursos, assistiu aulas, baixou ferramentas, testou inteligência artificial, mas mesmo assim sente que continua travado. Você olha para outras pessoas vendendo, aparecendo, crescendo e pensa: por que para mim parece tão confuso? Por que eu começo e paro? Por que estudo tanto, mas não consigo transformar isso em resultados reais? A verdade é que muitos iniciantes no digital não estão parados por falta de capacidade, estão travados porque cometem três erros muito comuns. E o pior, muitas vezes ninguém explica isso de uma forma simples. Mas eu vou te mostrar quais são esses três erros e como você pode começar a sair desse ciclo usando estratégia, clareza e inteligência artificial da forma correta. Eu sou Viviane Alexandre, estrategista digital, produtora de infoprodutos e apaixonada por mostrar como a inteligência artificial pode facilitar a vida de quem realmente quer vender online, mesmo quando está começando do zero. Hoje eu quero conversar com você de uma forma bem direta, como se estivéssemos sentados tomando café, falando sobre aquilo que realmente trava quem começa no digital. Porque o problema não é você. O problema, muitas vezes, é a falta de um passo a passo. O primeiro erro é começar pelas ferramentas antes de entender a própria mensagem. Esse é o erro que trava muitos iniciantes no digital. Começar pelas ferramentas antes de entender a mensagem que é necessária para que você possa transmitir de uma forma correta para as pessoas. A pessoa entra no digital e já pensa: eu preciso aprender Canva, eu preciso aprender automação, anúncio, preciso usar chat GPT, preciso aprender a usar ManyChat, preciso criar páginas, gravar vídeos. Tudo isso é importante, sim, claro, mas existe uma pergunta que vem antes de qualquer ferramenta. O que exatamente você quer comunicar? Porque não adianta ter a melhor ferramenta do mundo se a sua mensagem está confusa. Não adianta criar post bonito se a pessoa não entende aquilo que você vende. Não adianta subir anúncio se a promessa não desperta desejo. Não adianta usar inteligência artificial se você pede qualquer coisa e acaba recebendo uma resposta genérica dessa IA. As ferramentas aceleram, sim, mas elas aceleram aquilo que já existe, aquilo que você já criou. Se a sua oferta está fraca, a IA pode apenas deixar essa oferta assim, um pouco mais bonita, mas não necessariamente mais vendável. O primeiro passo não é abrir uma ferramenta. O primeiro passo é responder com clareza o que eu vendo, para quem eu vendo, qual é o problema que eu resolvo, qual a transformação eu entrego. Por que alguém deveria parar tudo agora e começar a prestar atenção em mim? Quando essas respostas começam a ficar mais claras, aí tudo muda. A ferramenta deixa de ser apenas uma distração e passa a ser uma ponte. A inteligência artificial deixa de ser apenas um passatempo, um brinquedinho nas suas mãos e passa a ser uma aliada estratégica. Aí sim, aí você começa a criar com direção. Não adianta ter a melhor ferramenta do mundo se a sua mensagem está confusa. A ferramenta acelera, mas ela acelera aquilo que já existe. O segundo erro é aquele querer falar com todo mundo. Isso trava muitos iniciantes no digital. E esse é um erro extremamente comum, porque a pessoa pensa assim: meu produto serve para qualquer pessoa, todo mundo pode comprar, qualquer empreendedor precisa disso, qualquer pessoa quer ganhar dinheiro e pode se interessar pelo meu produto. Até então parece muito lógico, mas no marketing digital, isso enfraquece a sua comunicação. Quando você fala com todo mundo, você acaba não falando diretamente com ninguém. A pessoa não sente que você está falando com ela. A pessoa precisa se reconhecer na sua mensagem.
Ela precisa pensar, essa pessoa está falando comigo. Ela entende a minha dor. Ela sabe o que eu estou vivendo. Talvez essa seja a solução para mim. Eu vou te dar um exemplo. Existe uma diferença enorme entre dizer eu ajudo pessoas a venderem online ou dizer eu ajudo mulheres que têm conhecimento, experiência, vontade de vender no digital e se sentem perdidas. Elas precisam organizar ideias e transformar isso em uma presença online mais estratégica usando inteligência artificial. Percebe a diferença? A primeira frase é ampla demais. A segunda cria identificação. A pessoa começa a se enxergar ali. E no digital, identificação é ouro. Você não precisa agradar todo mundo. Você precisa ter clareza para se conectar com aquelas pessoas exatas, aquelas pessoas certas. Essa é a virada mais importante. Porque quando você define melhor com quem está falando, aí sim, tudo fica mais fácil. Os conteúdos ficam mais interessantes, os títulos ficam mais fortes, as promessas ficam mais específicas e os anúncios ficam bem mais direcionados e, consecutivamente, a oferta fica muito mais desejada. E até a inteligência artificial começa a responder melhor porque você passa a dar comandos muito mais claros. Ao invés de pedir, crie um post sobre vendas online, eu poderia pedir assim: crie um post para mulheres acima de 40 anos que querem começar no digital, mas se sentem inseguras com a tecnologia, mostrando que a IA pode simplificar o processo da criação de conteúdo. Olha a diferença do comando. A IA não faz milagre quando você não a direciona, quando você não dá aquela direção específica. Mas quando você sabe com quem está falando, aí sim ela vira uma grande parceira. Reforçando a ideia do segundo erro. Quando você fala com todo mundo, ninguém sente que você está falando diretamente com ele. No digital, identificação é ouro. O terceiro erro: consumir muito conteúdo e agir pouco. Esse é um erro extremamente comum no digital. As pessoas só começam a ver conteúdo atrás de conteúdo, mas ações específicas e direcionadas para alcançar uma meta, um objetivo, não existem. Esse talvez seja um dos maiores bloqueios da atualidade. A pessoa assiste aula, baixa e-book, entra em grupos, segue especialistas, salva posts, anota as estratégias, aprende funil, copy, automação, IA, mas não publica nada, não oferece, não compartilha o seu conhecimento, não testa, não observa métricas, não conversa com o público certo, não coloca nem que seja uma página simples no ar, não grava o primeiro vídeo, não faz a primeira oferta. Aí o conhecimento começa a virar peso. A pessoa sabe muito, mas não executa. E quanto mais ela estuda, mais ela acha que ainda não está pronta. Esse é um ciclo. O digital é para quem testa, para quem tem constância, quem continua, quem permanece, quem observa. Não é sobre esperar estar perfeito. É sobre colocar algo no mundo, jogar na web. Essa é a realidade. O iniciante acredita muitas vezes que precisa ter tudo pronto para começar, logo perfeita, curso completo, automações complexas, identidade visual impecável, vídeo perfeito, tudo perfeito, mas na prática você precisa mesmo é começar com estrutura, mesmo simples, com mensagem clara, com promessa compreensível, com conteúdo útil, que agregue valor, que ajude, uma oferta honesta e com um caminho para a pessoa dar o próximo passo. Depois você melhora. A inteligência artificial pode te ajudar muito nisso, porque ela reduz o tempo entre aquela concepção da ideia em si e a ação. Ela pode ajudar você a criar um roteiro, título, legenda, sequência de e-mails, ideias de posts, estruturas de páginas.
argumentos para suas vendas, mas existe uma parte que a IA não pode fazer por você. A decisão de agir. Ela pode montar o texto, mas você precisa publicar. Pode sugerir uma estratégia, mas você precisa testar. Pode criar roteiros, mas você precisa colocar a mão na massa e fazer acontecer. Ela pode te apontar uma rota, uma jornada que você precisa percorrer, mas a IA não pode percorrer esse caminho por você. E aqui está uma verdade importante: o digital não destrava quando a pessoa entende tudo. Ele destrava quando a pessoa começa a colocar em prática tudo aquilo que já entendeu, que já aprendeu, que já vivenciou. E talvez você esteja se reconhecendo em um desses 3 erros. Talvez você tenha começado pelas ferramentas, talvez tenha tentado falar com todo mundo, e talvez esteja consumindo conteúdo demais e agindo de menos. Mas eu vou te dizer uma coisa importante. Isso não significa que você não serve para o digital. Significa apenas que você precisa de mais clareza, mais direção, de um modelo mais simples para você começar. O digital não precisa ser um labirinto assustador, um caminho com grandes desafios. Você não precisa dominar tudo de uma vez. Você precisa apenas construir um caminho correto, certo, com um passo a passo. Aí sim, você começa dando cada passo de uma vez. Primeiro, clareza na mensagem. Depois, entendimento do público. Depois, conteúdo. Mas conteúdo com direção. Depois, oferta, automações. E depois, escala. É assim que a construção vai ficando cada vez mais leve. É exatamente aqui que a inteligência artificial pode entrar como uma parceira poderosa, não para tirar a sua essência, nem para copiar todo mundo e adaptar à sua realidade, e nem para transformar você numa máquina fria, mas para organizar as suas ideias, acelerar a sua produção e ajudar você a se posicionar com muito mais segurança, alcançando os resultados que você tanto deseja. Recapitulando, os 3 erros que travam o iniciante no digital. Começar pelas ferramentas antes de entender a mensagem. Querer falar com a web toda. Consumir tanto conteúdo que até se perde, paralisa e não consegue agir. Agora, me conta aqui nos comentários qual desses 3 erros mais pegou em você. Escreve aqui o erro 1, erro 2 ou erro 3. Se você sente que precisa de um mapa mais claro para começar a vender online, um passo a passo, comenta mapa, que eu vou trazer mais conteúdos para ajudar você. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, se inscreva no YouTube, comece a me seguir nas redes sociais e compartilhe com alguém que está tentando esse caminho do digital e está quase desistindo. A pessoa não precisa desistir, só precisa encontrar o caminho certo.